água lá nesse... Glórias a Deus. Amém, igreja? Aleluia. Deixa eu abrir aqui minha colinha aqui, porque... uma bênção. Jesus. A minha esposa olhou assim, minha colinha assim, ela falou assim, pelo amor de Deus, não fala muito não, tá? Eu falei, tá bom. Eu falei, minha filha, eu não sei falar não, Jesus. Ela falou, então tá bom. Glórias a Deus. Deixa eu beber uma água aqui. Ele só tem 4 páginas. Jesus, pelo amor de Deus, a gente tem que ir embora hoje. Oh, vai ser nem o Elton. Glórias a Deus. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor, amados? Realmente você está feliz de estar na casa do Senhor? Amém! Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus. Eu estava conversando assim com um irmão e eu comentando com ele, eu falei bem assim, irmão, o irmão super-homem, eu falei assim, não tem como você ministrar na próxima quarta-feira, não? E ele falou assim para mim, não, irmão, a bocada é sua. Eu falei, rapaz, eu fiquei sabendo que o culto passado foi tão bênção, você podia dar continuidade, né? E ele disse assim, não, irmão, já falei com a pastora, só no próximo ano. Mas glória a Deus. É uma bênção, é uma bênção. Queria agradecer aos nossos pastores, amados, porque é uma bênção, uma oportunidade de estar edificando a casa de Deus, quando levanta homens e mulheres falhos, mas dependentes da presença do Senhor, para poder compartilhar algo. E como da outra vez eu pude falar com a pastora, eu falei, na realidade eu não sei pregar, então deixo aí os seminaristas, mas não brasa. Então eu vou compartilhar algo que o Senhor tem falado ao meu coração. A palavra de Deus no livro de Ezequiel, capítulo 1. Ezequiel, capítulo 1. Nós vamos ler o capítulo 1 até o capítulo 2, no versículo 2. Amém? Ezequiel, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 2. Todos acharam? Glórias a Deus. Vamos ficar em pé, irmãos? Glórias a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Foi no 5º ano do exílio do rei Joaquim, no 5º dia do 4º mês. A palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa com relâmpagos e faíscas, e cercada por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente, e no meio do fogo havia 4 vultos que pareciam seres viventes. Na aparência tinham forma de homem, mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas, seus pés eram como os de bezerro, e reluziam como bronze polido. Debaixo de suas asas, nos 4 lados, eles tinham mãos humanas. Os 4 tinham rostos e asas, e as suas asas encostavam uma nas outras. Quando se moviam, andavam para frente e não se viravam. Quanto à aparência dos seus rostos, os 4 tinham rosto de homem, rosto de leão no lado direito, rosto de boi no lado esquerdo e rosto de águia. Assim eram os seus rostos. Suas asas estavam estendidas para cima, cada um deles tinha 2 asas que se encostavam uma na outra
do ser vivente de um lado e do outro, 2 asas que cobriam seus corpos. Cada um deles iam para frente, iam sempre para frente. Para onde quer que fosse o Espírito, eles iam. Não se viravam quando se moviam. Os seres viventes pareciam carvão aceso, eram como tochas. O fogo ia de um lado para o outro entre os seres viventes, e do fogo saíam relâmpagos e faíscas. Os seres viventes iam e vinham como relâmpagos. Enquanto eu olhava para eles, vi uma roda ao lado de cada um deles, diante dos seus 4 rostos. Esta era a aparência das rodas e a sua estrutura, reluziam como berilho. Os 4 tinham aparências semelhantes. Cada roda parecia estar entrosada uma na outra. Quando se moviam, seguiam nas 4 direções dos 4 rostos e não se viravam enquanto iam. Seus aros eram altos, impressionantes, cheios dos olhos ao redor. Quando os seres viventes se moviam, as rodas ao seu lado se moviam. Quando eles se elevavam do chão, as rodas também se elevavam. Para onde quer que o Espírito fosse, os seres viventes iam e as rodas o seguiam, porque o mesmo Espírito habitava nelas. Quando os seres viventes se moviam, elas também se moviam. Quando eles ficavam imóveis, elas também ficavam. Quando os seres viventes iam para baixo, as rodas também iam e se elevavam com eles, porque o mesmo Espírito estava nelas. Acima das cabeças dos seres viventes estava o que parecia uma abóbada, reluzente como gelo e impressionante. Debaixo dela, cada ser vivente estendia 2 asas ao que lhe estava mais próximo, e com as 2 outras asas cobriam o corpo. Ouvi o ruído de suas asas quando voavam. Parecia o ruído de muitas águas, parecia a voz do Todo-Poderoso. Aleluia. Era um ruído muito estrondoso, como de um exército. Quando paravam, fechavam as suas asas. Então veio uma voz de cima da abóbada sobre as suas cabeças, enquanto eles ficavam de asas fechadas. Acima da abóbada sobre a cabeça havia o que parecia um trono de safira, e bem no alto sobre o trono havia uma figura que parecia um homem. Vi que na parte de cima, que parecia ser a cintura dele, parecia metal brilhante, como que cheia de fogo, e a parte de baixo parecia totalmente fogo. E uma luz brilhante o cercava, tal como a aparência do arco-íris nas nuvens de dia chuvoso, assim era o resplendor ao seu redor. Essa era a aparência da figura da glória do Senhor. Quando vi, prostrei-me, rosto em terra, e ouvi a voz de alguém falando. E ele me disse: Filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. E eu ouvi aquele que me falava. Glórias a Deus, glórias a Deus. É um texto tremendo, né? Podemos assentar, irmãos. É um texto tremendo. Mas antes eu queria orar. Vamos fechar nossos olhos? Seu Deus, ó Pai, queremos te agradecer, Deus, por essa oportunidade da leitura da Tua Palavra. Senhor, abre o nosso coração, nosso entendimento, Deus, para que, ó Deus, saiamos daqui diferente da forma que entramos. Aleluia. Espírito Santo de Deus, abre os nossos entendimentos, renova a nossa mente agora. Espírito Santo de Deus, derrama sobre o Teu sangue, sobre as nossas vidas, as nossas famílias, Deus. Em nome de Jesus, acampa os Teus anjos ao redor desta igreja, Pai. Que a Tua mão esteja sobre cada um de nós, sobre os nossos familiares. E que a Tua presença, Deus, nos faça sair daqui diferentes. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Amado, vira para o seu irmão e fala bem assim: você vai sair daqui diferente, porque o Senhor vai falar contigo. Amém? Glórias a Deus. É um texto tremendo, o chamado de Ezequiel. E antes de Ezequiel, ele começa o versículo do seu capítulo. Ele diz que ele estava entre os exilados, junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus e ele teve visões.
Ezequiel era um profeta que, da escala dos profetas ali, na escola dos profetas, vários se passaram. E ele era filho do sacerdote Buzi, ou Buzi, né? É como os irmãos querem interpretar. E ele, por ser filho de sacerdote, ele pertencia à tribo de Levi. E o sacerdote naquela época, ele era passado de geração em geração. Os pais ensinavam para os filhos acerca da palavra de Deus. E por ele pertencer à tribo de Levi, o negócio era mais sério. Porque a tribo de Levi teve uma incumbência que era tremenda. Ela era separada pelo Senhor para tratar de assuntos discernentes ao templo, à glória, à manifestação da presença de Deus. O interessante é que da tribo de Levi, ela era formada de algo muito interessante. Na divisão das tribos, cada um teve sua partezinha na terra, né? Judá, você vem para cá, você vai ter sua terrinha. Dan teve a terrinha dele, Neftali. E os outros, né, foram tendo as terras. E eu penso assim, uma viagem minha, eu paro assim para pensar e assim, rapaz, mas todas aquelas tribos recebendo a sua terrinha, indo para os lugares. Uau, agora nós saímos ali do Egito, tá, agora nós vamos plantar, agora nós vamos mandar ver, vamos construir aquela casa, nosso povo agora vai viver feliz para sempre. E todo mundo recebendo a sua terrinha. E a tribo de Levi olhando para um lado, olhando para o outro, falando, rapaz, espera aí, cadê minha terrinha? Interessante que aí vem a palavra do Senhor e fala bem assim, deixa eu falar uma coisa para você, você não vai receber terra. Quando eu paro para pensar nisso, eu falo assim, rapaz, se você fosse da tribo de Levi ali, e soubesse desde a época do chamado, quando Moisés foi chamado para libertar o povo, eu ia pensar assim, eu não vou ter terra? Talvez na cabeça do pessoal da tribo de Levi vai falar assim, então não vou sair daqui não. Aqui eu tenho casa, aqui eu tenho moradia, apesar de ser escravo. Não vou ter terra, todo mundo vai ter uma terrinha, todo mundo vai construir uma casa, pô, casa 3 quartos, vão dar uma viajada. Casa 3 quartos e tudo, e a tribo de Levi ali. Mas aí veio uma palavra. Essa tribo vai ser separada para mim. Aleluia. Ela vai ter uma marca. A marca da minha presença sobre a vida deles. E essa marca, o interessante é que está sobre as nossas vidas. Amém? Essa é a marca da tribo de Levi. Carregar a presença da glória do Senhor. E carregar a presença da glória do Senhor não era algo assim, ao mesmo tempo honroso, mas ao mesmo tempo exigia um preço. Por isso que os filhos eram ensinados desde pequeno e eles eram preparados para aquele tipo de sacerdócio. Era passado de geração em geração. E eu penso que quando o pai de Ezequiel estava ensinando ali as escrituras para ele, ensinando, falando assim, filho, olha só como é que era, aqui é da onde que a gente veio, olha só como é que era. Foi-lhe dado uma incumbência nessa tribo, mas olha só, tiveram vários heróis aqui. Moisés era um deles. Eu penso assim, uau, você como criança, e quando criança, geralmente, quando o pai conta uma história, fala, pai, conta uma historinha aí pra gente. E ele começa a contar sobre os heróis que o povo de Judá, o povo de Jerusalém, o povo de Israel teve. Moisés era um deles. E eu penso que quando você vai ensinando, ele vai falar, uau, pai, quantas coisas Moisés fez. Uau, que legal, você vai crescendo em cima daquilo. E eu falo, meu filho, ó, daqui a 5 anos vocês já eram separados, de 5 aos 12, eles eram treinados aquilo dali. Você era preparado aquilo dali, até chegar a uma certa idade, você era separado. Depois você começava a ser completamente ensinado às coisas concernentes ao templo, até ser formado a um sacerdote. E quem sabe futuramente ao sumo sacerdote. E naquela época,
era a tribo de Levi. E para você carregar a presença de Deus não era qualquer um. Era aqueles que tinham a marca. Vira para o seu irmão e fala assim: você tem a marca. Você carrega a presença de Deus. Então levanta a tua cabeça, irmão. Dá glória a Deus aí, amém? Glória a Deus por isso. Você carrega a marca da presença dele. E era interessante que diante de toda essa história, quando Ezequiel ele é levado, exilado, por quê? Porque os reis na época, Israel, Judá, eles não faziam o que era, eles faziam o que era reprovável aos olhos do Senhor. E quando faziam isso, Deus permitia que uma nação inimiga vinha e arrebentava com Israel. E quando arrebentava, eles não faziam somente ir lá e destruir ou tomar o povo como cativo. Eles arrancavam a arca da aliança que simbolizava a presença. Isso para o povo de Israel era a coisa maior. Porque a presença de Deus simbolizava vitória, simbolizava Deus está conosco. A presença de Deus caminha com a gente. Então, quando a presença de Deus caminha com a gente, nada pode nos parar. Por mais que sejamos uma nação que talvez não tenhamos um exército muito poderoso, mas a presença de Deus ia à frente deles. E eles sabiam em quem eles podiam crer, porque a presença era com eles. Trazendo isso para os nossos dias, a presença de Deus é conosco. E às vezes tantas vezes é falado em cima dos púlpitos, às vezes a gente ouve das palavras e mesmo assim, parece que a gente não se dá conta que a arca da presença habita em nós. E nós temos essa marca da presença, nós temos essa presença de Deus, e às vezes a gente não se dá conta e anda como se fosse exilado. Mas o povo, quando ele sabia que a arca da presença estava presente, eles eram uma nação poderosa. Ninguém podia contra eles. E então Ezequiel ele é levado ao exílio. E quando você é levado ao exílio, você leva nas suas mãos como correntes. Você é levado escravo para uma terra, no caso aqui a Babilônia. Foi levado como escravo a uma terra que ele não conhecia. E ele olha assim para o lado, e olha e vê e fala: rapaz, a primeira leva de exilados já foi com o rei Joaquim, agora com o rei Joaquim. E ele enfatiza muito bem isso, o rei Joaquim, no 5º dia do 4º mês. E quando ele fala isso, ele fala: acabou. Até o rei também foi levado cativo. E ele, como está sendo preparado para aquilo, todos os sonhos e planos, e ele olha para o lado, ao invés dele receber algo assim: olha, você está sendo preparado e daqui a pouco, quem sabe, você vai poder começar a oferecer esses sacrifícios e entrar no santo dos santos. Mas na verdade ele recebe grilhões e ele é levado cativo, escravo. E quando uma pessoa é levada escrava, irmãos, deve ser muito frustrante. Porque todos os seus sonhos e planos, tudo aquilo que é falado e você acredita, é interessante que nós estávamos comentando no Ministério de Música aqui, que é interessante que o povo de Israel e o judeu, ele quando recebe a palavra, ele acredita tanto naquela palavra, ele começa a sonhar. Interessante que é difícil você encontrar um judeu de cabeça baixa. Por ele acreditar tanto nas palavras e tanto naquilo que foi ensinado, ele alimenta tantos ouvidos dele, gera tantos sonhos no coração dele. E agora Ezequiel é levado como cativo, com grilhões, para uma terra que ele não conhece. E ele está ali no meio dos exilados. E quando você está no meio de gente que já perdeu os sonhos, é difícil você estar sonhando. É muito difícil porque, como o nosso pastor falou, quando tem uma fruta podre e ela recebe o contato, vai contaminar.
Eu penso assim, Ezequiel ali diante de todos os sonhos, todos os planos assim, e ele começa a imaginar, cara, mas eu não fui preparado para isso. Eu fui preparado para estar diante da presença de Deus, e agora eu estou preparado aqui, eu estou trabalhando forçadamente. E os sonhos vão-se embora. O interessante é que quando a gente para de sonhar, irmãos, a gente passa a existir. E não foram não foram 2 anos. Foram vários anos. Sim. Antes dele receber uma visão. Mas diante desses anos, o interessante é que ele ali no meio dos exilados, e como escravo, e talvez já com sonhos assim, talvez dilacerados. Quando eu estava lendo essa passagem, eu falei bem assim, Deus, mas ele não pertencia à tribo de Levi? E a tribo de Levi, ela recebeu uma incumbência do próprio Senhor, e disse a Moisés e a Arão, em Levíticos capítulo 6, ele disse assim, não precisa abrir lá, e quando ele separa os sacerdotes, ele diz assim, que o fogo tinha que arder continuamente sobre o altar, não podia ser apagado, era uma ordem do Senhor. E trazendo para os dias, era como se fosse assim, você não pode perder o coração diante da situação que você se encontra. Agora fala para mim, você está preso, você foi preparado para uma coisa e de repente quando você acorda, você se encontra diante de outra situação, com grilhões, trabalhando forçadamente, durante 1 ano, 2 anos, 3 anos. Como manter um fogo aceso durante tantos anos de humilhação? Durante tantos anos de opressão, de palavras negativas, porque quando você está do lado de gente que talvez não tenha o mesmo propósito, as palavras já passam a ser diferentes. Louvor que já sai dos lábios quando a situação já está difícil, não é um bom cântico. E às vezes a gente dá lugar à murmuração. Ao invés de começar a cantar, o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre, talvez, o cântico já era, o Senhor se esqueceu de nós. Como se alegrar diante de uma situação em que parece que o Senhor se esqueceu. É difícil você dar louvor numa situação difícil. É muito difícil começar a brotar alegria e força do seu coração quando a situação é adversa. Mas ele pertencia à tribo de Levi. E com certeza aquelas palavras vinham no coração dele. Eu te falo com certeza porque, como eu expliquei, é difícil um judeu se prostrar. Principalmente quando você é ensinado e quando você é separado para aquilo dali. Era uma responsabilidade, era uma honra. Eles tinham isso como sonho. Então eu paro para pensar e crer que talvez ele parasse e falasse assim: 3 anos se passaram, 4 anos se passaram, mas o fogo tem que arder continuamente sobre o altar. Eu não posso perder meu coração, porque se eu perder meu coração, eu vou dizer: acabou. Acabou-se os sonhos, acabou-se talvez o projeto de viver. Só que algo tremendo já começa a chamar a atenção quando você começa a ler na palavra de Deus. Apesar de ele ser exilado no versículo 1,
junto ao rio Quebar, fala assim: abriram-se os céus, eu tive visões de Deus. Ele começa a ter visões. Ele começa a ter visões lá no exílio. Aleluia. Diante da situação dele, diante daquilo. Por isso que eu começo a crer que ele deveria estar trazendo à memória aquilo que trazia esperança a ele. E quando você começa a trazer à memória aquilo que te traz esperança, trazer à memória as palavras do Senhor no seu ouvido, parece que algo começa a entrar dentro de você, o Espírito começa a vivificar. Por isso eu digo para você, irmão, começa a trazer à memória aquilo que te traz esperança. Porque é isso que vai vivificar, é isso que vai te fortalecer nos dias da tribulação. E o nome dele não era qualquer coisa. Ezequiel significava Deus fortalece. Além dele ser levita, ele tinha um nome. O Senhor é contigo, porque ele que fortalece. Isso é muito interessante. E aí vem no versículo 3, diz assim: a palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. E agora presta atenção: ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Você pode dizer ao seu irmão assim, ó: a mão do Senhor está sobre a tua vida, irmão. Mas fala com convicção, pelo amor de Deus. A mão do Senhor está sobre a sua vida, irmão. Dá glória a Deus aí, amados. Aleluias! A mão do Senhor está sobre a gente. Glória a Deus por isso. E é isso que faz toda a diferença. Apesar de ele estar no exílio, ele talvez não sabia. Ele sabia das palavras. As palavras eram geradas no coração dele, mas a mão do Senhor estava sobre a vida dele. E não importa onde a gente esteja, quando a mão do Senhor está sobre a nossa vida, faz toda a diferença. Amém, amados? Amém. Glórias a Deus por isso. A mão do Senhor faz toda a diferença. E isso era algo tremendo, porque não só a mão do Senhor quer dizer: eu estou cuidando do meu filho. Não importa a situação, não importa se é fornalha. Se é fornalha, eu estou ali com ele. Se é cova do leão, eu fecho a boca do leão, amados. Glórias a Deus. A minha mão está sobre a tua vida. E quando a mão do Senhor está sobre a vida, irmãos, o inimigo não pode tocar. O inimigo não pode tocar. Porque só quem toca é o Senhor. Vinde Jó. Você pode fazer tudo com a minha permissão, menos tocar na vida dele. Por quê? Ele é meu. Ele é meu filho. E a gente precisa acreditar nisso. Irmãos, nós temos o Espírito Santo, amém? Amém. Então a mão do Senhor está sobre a gente. Amém. E a gente precisa acreditar nisso. Ninguém pode te tocar. Diante da situação, amados, na verdade, o interessante é que, como ele talvez não sabia que a mão do Senhor estava sobre ele, mas a mão estava, e ele sabia das palavras, e ele talvez lembrava, a palavra da tribo de Levi era: o Senhor é a minha herança, o Senhor é a minha herança, o Senhor é a minha herança, uma hora ele vai vir me resgatar. Interessante é isso. E aí, por mais que ele fique tantos anos preso, se passaram 5 anos, o espírito dele começa a se vivificar. E algo que ele me ensina é que ele estava preso, mas o espírito dele não estava preso. Amém. Você pode estar preso, mas você não é preso. Por quê? Porque a mão do Senhor está sobre você. E você é um filho do Senhor. Você precisa acreditar nisso. Eu preciso acreditar nisso. Nós precisamos acreditar mais nas palavras que são ministradas, amados. Eu também preciso acreditar mais nisso. Se a mão do Senhor está sobre a minha vida, o inimigo não pode tocar. E por mais que eu esteja nessa situação, isso é passageiro.
porque não vem provação maior do que eu não possa suportar. E ele começa a ter visões do Senhor ali. E ele, diante dessas visões, diante dessa situação que ele se encontrava de escravidão, mas no seu coração algo explodia, algo ardia como fogo. E quando algo arde como fogo, irmãos, no nosso coração, e quando a situação talvez está tão difícil, que a gente fala assim: Senhor, me socorre. Eu estou preso, mas eu não era para eu estar preso, Deus. Senhor, todos os dias ele começa a acordar e falar: Senhor, a libertação, Deus, aquilo que foi passado pelos meus antepassados, que viriam Salvador, queria libertar Israel da mão daqueles que estavam trazendo destruição à nossa nação. E ele começa a lembrar dessas palavras, e o espírito dele começa a vivificar, irmãos, quando o nosso espírito está vivo diante da situação. Algo se abre dentro da situação, amados. O Senhor vem e visita a gente ali. E o Senhor começa a visitar e começa a dar visões a Ezequiel ali no vale, ali junto ao rio. Interessante que eu acho que eu começo a parar para pensar assim, tem hora que eu dou uma viajada, e quando o Senhor começa a se revelar a ele, irmãos, é algo muito interessante. Quando ele, imagina o Senhor se revelando a você. Aleluia! Diante da sua situação, você começa a clamar, a palavra de Deus não fala que Ezequiel clamou, mas fala que ele é levita. E levita, o fogo tinha que arder continuamente, o coração tinha que estar preparado. E aí, quando ele começa a estar diante da situação, chega uma hora que o Senhor fala: para tudo, para tudo. Eu vou começar a me revelar para você. Não importa a situação. Porque quando ele foi exilado, quando ele saiu dali de Jerusalém, já não existia mais o templo. O templo tinha uma palavra, ia ser destruído. O local da adoração iria acabar. Não ia ter mais sacerdote, povo, uma vez por ano, vem cá, vamos levar os pecados do povo, e a nação não ia ser aquele júbilo. Já não ia existir mais isso, porque o templo ia ser queimado, totalmente destruído. A nação ia ser totalmente destruída. Como adorar se não tem templo? E aí algo que começa a me prender, que eu falo bem assim: Senhor, esse homem deveria ter uma adoração, acreditar tanto na palavra dele, que o Senhor começa a rasgar os céus. A visão que é isso: abriram-se os céus, talvez no nosso linguajar, rasgaram-se os céus com a adoração dele, com o clamor dele, com a oração dele. E o Senhor começa a se revelar a ele. Na realidade, não é só uma visão. O Senhor traz o trono da glória dele lá onde ele está, amados. Aleluia! Oh, Jesus, é assim mesmo, Senhor. E isso que é o mais interessante, é algo que eu falei assim: Senhor, então diante da nossa situação, como que fica? E a palavra do Senhor diz assim: começa a clamar, começa a arder o fogo no seu coração novamente, que eu vou rasgar os céus e eu vou trazer o trono da presença dele para essa igreja. Amém. E eu falei assim, Senhor, é isso mesmo? Ele falou: então experimenta, faz prova de mim. Então o que a gente precisa? Acreditar na palavra. Não importa a situação que a gente esteja, amados. Interessante que eu conversando com o irmão, ele falou assim: Jailin, deixa eu te falar uma coisa. Rapaz, isso aqui é uma escola. Esse projeto Vida Nova é uma escola. É tremendo, como parece até aquele filme Tropa de Elite, irmãos. E o tempo todo falando assim: pede para sair o treinamento. Irmão, é dificuldade atrás de dificuldade, amados. Misericórdia. É uma escola, é um treinamento, mas na realidade todo guerreiro precisa de treinamento.
Porque guerreiro sem treinamento, quando chega a guerra, ele é derrotado. Então a gente não sabe o que Deus tem preparado para a gente. Então guerreiro preparado é guerreiro que realmente conhece o seu Deus e espera pela vitória. Vira para o seu irmão e fala assim: irmão, você está sendo treinado. Você está sendo treinado, amados, no exército de Deus. Aleluias, glórias a Deus. Glórias a Deus. E ele começa a ter essa visão do trono de Deus. E algo também começa a chamar a atenção, que no versículo 4 fala assim: olhei e vi uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa, com relâmpagos e faíscas, cercada por uma luz brilhante. Começa a parar para entender a visão que ele teve. Você consegue entender? Ele teve a visão. Ele teve a visão de algo que ele estava acostumado a ouvir falar. Quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para oferecer o sacrifício, ele se achegava, oferecia o holocausto. E vocês lembram o que é que descia sobre o Santo dos Santos? Fogo, hein, rapaz? A nuvem da glória de Deus. E quando a nuvem da glória de Deus parava sobre o templo e sobre o Santo dos Santos, ele consumia. E podia dizer: a oração do povo foi recebida. E quando ele começa a ter a visão, a nuvem imensa, com relâmpagos e faíscas, cercada por uma luz brilhante, na realidade ele tem a visão da Shekinah, que significava a presença de Deus. A minha presença vai aonde você se encontra. Amém. A minha presença vai aonde você se encontra, Ezequiel. Te prepara. Então, te prepara. Pastorzão, te prepara. Eu, me prepare. Irmã Maria, te prepara. Porque quando a gente começa a arder com esse fogo, a nuvem da glória de Deus vem e paira sobre o lugar. Glórias a Deus. Aleluias, amados. Glórias a Deus. O próprio Senhor começa a se revelar e trazer a presença dele para Ezequiel. A própria presença. E ele começa a ter a visão do trono. Ele começa a falar: Senhor, é o Senhor mesmo? E ele começa a ter a visão de vários seres e tal. Nós não vamos detalhar em cima disso agora. Mas ele o Senhor começa a se revelar, das sonhos, visões, e diante dessa visão da presença da glória de Deus, ele tem uma reação. E eu acho que seria toda a reação de todo ser humano. Que ele começa a dizer lá no versículo 8: tal como a aparência do arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso, assim era o resplendor ao seu redor. Essa era a aparência da figura da glória do Senhor. Quando vi, prostrei-me, rosto em terra, e ouvi a voz de alguém falando. Irmãos, a presença da glória de Deus vem, a gente não consegue ficar em pé. Interessante que a gente, eu creio no meu coração, quando a gente foi chamado pelo Senhor. Quantos aqui se lembram quando foi chamado pelo Senhor? Vocês se lembram? Como que foi a reação? Parecia algo que, ao mesmo tempo, para uns chorava, outros parecia que sorriam, outros parecia que algo parecia que estava ardendo no nosso coração. Fala assim: cara, eu não sei explicar. Realmente eu não sei explicar. A única coisa que eu sei explicar é que algo parece que arde dentro de mim e parece que eu não consigo
ficar em pé. E eu penso como se fosse assim: a aparência da nuvem de glória começa a repousar sobre a nossa vida. E diante dessa glória toda, ele vem lá no capítulo 2, ele fala assim: ele me disse, filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. E eu ouvi aquele que me falava. E aqui começa algo muito interessante. Ele me disse, filho do homem, fique em pé. Parece até que ele estava brincando, né? Vem todo aquele esplendor de glória e ele fala assim: meu filho, fique em pé. O Senhor, fosse nos dias de hoje, ele fala assim: sorry, Deus. Diante de todo o peso, de toda a glória, é impossível ficar em pé. A presença foi tamanha, o impacto foi tão grande, eu falei: como é que eu vou ficar em pé? E amados, Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, que Deus fala assim: então tá bom, meu espírito, entra nele. Espírito, entra nele, para que ele possa me ouvir, porque eu quero botar ele de pé. Não importa a situação que ele esteja, eu, Senhor, me revelo a ele e quero botar ele de pé. Amém. Porque eu tenho um propósito na vida dele. Amados, essa é a palavra para a nossa vida. O Senhor está dizendo assim: filho do homem, fique em pé. Mas Deus, como eu vou ficar em pé? Então meu espírito vai na frente e ele te põe de pé. Porque eu preciso falar contigo. E aqui é uma grande diferença. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. E eu ouvi aquele que me falava. Mas no versículo 1 diz assim: ele me disse, filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. O que ele falava? O que ele falava? Porque Deus estava falando. E aqui é uma grande diferença quando você começa a observar isso. Na verdade, o que Ezequiel estava entendendo era o seguinte: eu somente estou escutando. O Espírito não entrou em mim ainda, mas houve uma ordem: fique de pé. Mas a ordem fica de pé, eu só estou escutando, mas eu não entendo. Mas a Bíblia diz, ele falava. Correto? Ele falava. E existe uma diferença entre escutar e ouvir. Escutar, a gente começa escutar na realidade é a preparação para o nosso ouvido. Enquanto a gente está escutando, a gente só está tentando entender aquilo que está sendo falado. Mas interessante que na palavra de Deus fala assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não diz escute, porque quando se fala escuta, talvez a gente não discerne, são várias vozes que podem estar falando. E ele não entendia. E como Deus sabia disso, e ele é tão amoroso, ele falou: então meu Espírito vai, para que você possa entender o que eu quero dizer a você. E quando ele começa, através do Espírito Santo, a ouvir as palavras de Deus, ele diz assim: agora eu ouço o que ele me falava. Ele começa a entender.
E a gente pode trazer um paralelo em cima disso. O Espírito Santo habita na gente. bring into our lives, the Holy Spirit is E é ouvindo as palavras de Deus on us. que a nossa fé começa a ser The gerada. word of God is that how our E algo muito tremendo aqui também, porque ele fala assim: o Espírito Santo já tinha entrado nele, and the Holy Spirit was agora ele estava começando a ouvir o que o Senhor falava. E ele diz assim no versículo 3: Filho do homem, He says, Son of man, eu vou enviá-lo aos israelitas. to the Israelites. A ordem foi: fique de The pé, order was stand up and you para que depois eu comece and then later a gerar novamente I will os sonhos para a tua vida. recreate. Por isso que ele envia o Espírito Santo. That's why he saw Mas não foi só qualquer coisa. But it was not only Foram 5 anos de humilhação. there were 5 years of E parece que a palavra é boba, né? Mas não era. O que o Senhor estava querendo dizer ali com esse fique em pé? what God wants to say. É algo que ele começou a gerar no meu coração para trazer para a nossa igreja. Was something that he brought to my heart to bring to this church. Ouça Listen, e gere no seu coração create in your heart um desejo pela minha presença. Porque eu vou falar com você e eu vou restaurar seus sonhos. Amém. Por isso, filho do homem, fique de pé. Son of Porque eu tenho os planos, só eu conheço os planos que tenho para vós. only one knows the plans. Fique de pé, Stand up. porque eu vou falar contigo. Agora não existia mais aquele tempo, eu me revelo a você e sou eu que começo a te ensinar. Myself to you. E os ensinamentos vêm pela palavra do Senhor e a gente precisa crer nisso. The ways of God to God. And we have to trust this. E aí ele começa a compreender And then he started to understand o que o Espírito estava dizendo. the Spirit E aí ele foi was enviado saying. à And nação. then he was sent to the nation. O que eu entendo com relação a isso? What do I understand? Não somente Is that not only o Senhor quer restaurar o nosso the Lord coração. wants to restore our heart, Não somente Ele quer que a gente ouça as palavras dEle e que a gente comece a ser ensinado pelo Espírito Santo. Não somente we have to Ele é quem quer dar a direção not only him wants para trazer to give us the a direction salvação, para trazer a palavra a um povo que já não cria mais. to bring the word to a people that does not trust anyone. Não somente Ele quer trazer He wants to bring os sonhos novamente daquele povo que já se dizia assim: o Senhor passou de mim, me abandonou. dreams from Mas Ele queria dizer assim: what he wants to say. agora não mais o meu poder, Not, a minha presença not é only my contigo power, todos my os dias presence is with da sua you vida, Ezequiel. every day of your life, Ezekiel. Só que But tudo aquilo que eu falar, everything that I speak, você vai fazer. you will do. E você começa a ler os versículos capítulo 3, 4, 5, 6, ele começa a dizer assim: tudo que eu disser, você vai fazer. Trazendo um paralelo para os dias de hoje, o Senhor fala, e às vezes a gente não quer fazer. E ele está todo o tempo: filho do homem, fique de pé. Jair, fique de pé. Darilene, fique de pé. Eu quero falar contigo. Eu me revelo a você. Segue os meus caminhos. E eu vou ser contigo até o fim. Mas infelizmente, porque ele foi levantado no meio de uma nação rebelde, muitas das vezes a palavra está sendo pregada e a gente resiste no nosso coração. Mas a palavra do Senhor para a nossa vida, para o nosso dia de hoje,
A palavra do Senhor para a gente hoje é: fique de pé, porque eu quero me revelar a você a partir de hoje. A única coisa que você precisa é: guarde as minhas palavras e que o fogo arda no seu coração continuamente. Não importa a situação. Está lá no lerê, irmão. Lerê. Está lá na faxina. Glória a Deus. O Senhor é aquele que restaura. O Senhor começa a trazer vida nova. Ah, mas eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Esse é somente um tempo. Vai chegar a minha hora. Vai chegar a minha hora. Porque nós temos um compromisso. Não é, filho? É lá. E guerreiro sem preparação, chega uma hora que ele sucumbe. Amém, amados? Não sei se deu para poder entender aquilo que o Espírito Santo tinha gerado no meu coração para passar para a igreja. Mas eu sentia muito forte no meu coração algo assim: se renda. Se renda à minha presença. Não importa a situação que você esteja, porque eu quero te tomar pelos braços. E eu sou aquele que cuida de você. Eu sou aquele que, se não tem tempo, eu me revelo a você diante da situação que você está. Não importa a situação que você esteja, eu me revelo a você e agora sou eu face a face quem fala contigo. Fique de pé, irmãos. Feche os seus olhos. E eu sei que existe algo no seu coração que talvez diante da situação tenha te parado. Talvez algo que faz com que às vezes a gente perca o foco. Algo que às vezes faz com que a gente venha se desviar e falar: Senhor, parece que o Senhor já não fala mais, parece que o Senhor me abandonou. Parece que o Senhor não está vendo, eu estou aqui trabalhando, eu estou aqui fazendo, são 5 anos, eu estou com as mãos presas, os pés presos. Senhor, já destruíram a minha nação, já destruíram os meus sonhos. O Senhor não se importa. Mas a palavra dele é: filho do homem, meu filho, fique de pé, que eu quero falar contigo. Eu vou me revelar a você. Você precisa acreditar nessas palavras, porque hoje eu faço novas coisas. Glórias a Deus. Feche os seus olhos e converse com o Senhor. Se essa palavra tem ido ao seu encontro, a palavra que vem no meu coração é: fique em pé. Eu quero restaurar a minha aliança contigo. Eu, Senhor, me revelo a você, porque não importa aonde você esteja, você é meu filho. E eu não resisto a um coração quebrantado e contrito. Isso me parte e eu vou ao teu encontro. Nessa noite, eu vou ao teu encontro. Filho, fique em pé e ouça as minhas palavras.
Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo, que essa palavra, Senhor, faça morada no nosso coração, Pai. Oh, Deus. Aleluia, aleluia. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, oh Pai, queria te agradecer, Deus. Te agradecer porque o Senhor é tremendo, Deus, e o Senhor cuida de nós. Te agradecer, ó Pai, porque não importa onde estejamos, não importa o que estivemos passar, Senhor, não importa aonde estamos, com Deus, não importa nada disso para o Senhor. Nós somos os teus filhos. E todo pai se revela ao seu filho. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo ponha-nos de pé nessa noite, Pai. E que o Senhor, a partir de hoje, Deus, rasgue os céus e venha falar conosco face a face, Pai. Porque queremos sair daqui transformados. Deus, transformados. Deus, que a tua nuvem da presença, a tua Shekinah paire sobre as nossas vidas, ó Deus, em nome de Jesus, e começa a nos dar sonhos, começa a nos dar visões, começa a se revelar a nós, ó Deus, que nós, ó Deus, diante dessa nuvem de Shekinah, venhamos, ó Deus, estar totalmente tomados, ó Deus, e que, ó Deus, os nossos joelhos, ó Pai, venha somente, ó Deus, se prostrar e do nosso lábio realmente só saia o perfeito louvor. O louvor de que o Senhor é santo, que o Senhor é poderoso, de que o Senhor é nosso Pai, de que o Senhor é aquele que vem ao nosso socorro e Ele ouve o nosso clamor. Pai, por isso que a tua palavra diz: eleva os meus olhos para os montes, porque de lá vem o socorro. Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, porque somos todos nós que estamos de pé, porque o Senhor é aquele que nos coloca de pé. Obrigado pelo teu Espírito Santo, que ele venha arder em nosso coração as tuas palavras e que nós possamos sair daqui rendidos a partir de hoje, ó Deus. Que essa palavra seja uma palavra que venha nos acompanhar, assim como a nuvem da tua presença acompanhava o teu povo, a tua presença venha nos acompanhar todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém, amados? Quantos recebem essa palavra? Pode aplaudir o Senhor, amados? Glórias a Deus. Glórias a Deus. O pastor, desculpa por horário. Eu falei que ele não ia falar. É muita coisa. Quantos foram abençoados com a palavra nessa noite? Amém. Aleluia. 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 Tremendo, queridos, que Deus está fazendo nesse lugar. Deus está preparando, queridos. Aleluia. Fica com essa palavra no seu coração, querido. Não importa a circunstância, você não está preso. Você pode fazer a vontade de Deus. É só ouvir, não somente escutar a voz dele, ouvir o que ele tem chamado a instruir essa igreja para fazer. Eu não sei. Mas ele primeiro prepara o caminho, depois ele realiza a obra. E Deus está preparando o caminho nesse lugar. E você faz parte disso. Amém, queridos? E que você possa dizer sim para o Senhor. Esquece, mas eu não sei, mas eu não falo, mas eu não consigo. Isso aí é tudo desculpa esfarrapada. O que Deus quer é um coração entregue. Fala: Deus, eu não sou nada mesmo, mas o que eu tenho, Senhor, é para a tua glória. Eu não sou nada, Senhor, eu não posso nada, mas Deus, contigo eu posso todas as coisas. E Deus só quer ouvir um eis-me aqui dos seus filhos, só isso. O resto ele se compromete, é só a gente obedecer. Amém, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus possa encontrar no seu coração nessa noite um eis-me aqui. E que não precise
aquela espremida, sabe? Deus sabe espremer aquilo. Que você não precise passar pelo que eu passei para dizer isso aqui para Deus. Deus pode me usar. Eu não gostaria que você tivesse que passar o que eu passei para ter que dizer isso aqui, Senhor. Me usa, me envia. Se eu quero te fazer missionário, eu vou ser missionário. O que tu quiseres para mim. Amém? Não resista à voz do Senhor. Amém? Só diga eis-me aqui de coração. Com um eis-me aqui, Deus pode fazer uma mudança radical na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor. Só basta dizer eis-me aqui. Here I am, send me. Como eu já disse, queridos, Deus nunca prometeu para nós um ministério de 30 andares de altura, 10 mil membros. Deus nunca prometeu isso, mas Ele falou uma coisa. A palavra é amplo. É amplo. Deus tem preparado pessoas para serem enviadas, pessoas para serem líderes nesse lugar. Deus quer fazer uma obra aqui. E Deus conta comigo e conta com o seu ex-me aqui. Eu já disse ex-me aqui para Deus. E você? Amém, queridos? Aleluia. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por essa palavra. Deus, continue, Deus, ministrando no nosso coração em cima dessa palavra, Pai. Deus, tu possa encontrar neste lugar pessoas dispostas a abrir mão do seu ego, abrir mão da sua vontade pessoal e caminhar contigo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Agora despede-nos debaixo da tua paz. Guarda-nos de todo mal. Teu sangue nos cobre, Senhor, nossas famílias, nossas finanças, nossos bens, Senhor, nosso físico. Pai, em nome de Jesus, Senhor, fortalece cada um dos teus filhos e que, Pai, possamos viver lindas coisas nesse lugar, do louvor da tua glória, Pai. Seja glorificado hoje e sempre, em nome de Jesus. E a igreja concorda dizendo amém. Então vamos dizer juntos graça e paz. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe muitíssimo. Amém. Nossa, também tô doidinho.